Chegamos ao final da primeira fase do Campeonato Goiano. Agora vamos para o mata-mata, as quartas de final. Já ficaram definidos, inclusive, os confrontos, né, para a próxima fase da competição. E terminou como a gente já esperava, né? As equipes da capital sobrando, conseguindo uma distância considerável das demais equipes. Quando eu falo equipes da capital, eu falo especificamente Goiás, Vila e Atlético, que ficaram respectivamente em primeiro, segundo e terceiro colocados, e com uma distância considerável para o quarto, né, que foi no caso o Anápolis, que goleou nessa tarde de domingo por 4-0 a Jataiense e chegou à quarta colocação. E aí a gente já tem as semifinais definidas, mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre dois jogos, tá? Eu ia falar, geralmente eu falo só sobre o do Atlético, mas eu quero falar sobre dois jogos, tá? Vou falar sobre o do Dragão e falar também sobre o jogo do Goiás, que eu também acompanhei. Fala aí, seus torcedores que curtiram o final da primeira fase do Goianão. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos, para a galera poder receber informação e poder chegar e disseminar esse conteúdo para outras pessoas que talvez gostem, assim como você. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente teve hoje à tarde 4 jogos, tá? Foi o Atlético contra o Goianésia, né, no Ascioli. Lá em Goiatuba, o Goiatuba, time da casa, recebeu o Goiás. A Aparecidense recebeu o Goiânia, o Goiânia, né, recebeu a Aparecidense no Olímpico. E enquanto isso, lá no Jonas Duarte, o Anápolis recebeu a Jataiense. Então vamos começar pelo jogo do Atlético, tá? Porque o jogo do Atlético, na realidade, é o que tem a análise mais curta dessas partidas, né? O Atlético, aqui estão as escalações, beleza? Para vocês, tanto de Atlético quanto Goianésia. Digamos assim, o Atlético teve um primeiro tempo, onde nos primeiros 20 minutos ainda tinha um controle, né, defensivo por parte do Goianésia. O Atlético criou 2 chances claríssimas com cabeçadas ali do Bruno Tubarão, né? Tubarão conseguiu colocar 2 bolas no travessão, mas logo o Atlético chegou a gol numa jogada ensaiada ali de uma falta. A bola rebate na zaga, aí o Bruno Tubarão, em vez de finalizar pro gol, ele toca pro meio e o Rony faz o primeiro gol dele com a camisa do Dragão. O Rony, camisa número 5, fez o gol que deu números iniciais da partida. E aí o jogo foi se desenrolando com o Atlético tendo o controle do jogo e o Goianésia só chegava com bolas paradas. Ainda teve um jogador expulso, né? Se não me engano chama Zotti. Acho que é isso o nome do cara, tá? Se não for, coloca aqui nos comentários, tá? O nome dele é Zotti ou Zoni, uma coisa assim. Enfim, um jogador do Goianésia foi expulso, tomou 2 cartões amarelos, acabou expulso, né? E o Goianésia acabou chegando ao empate numa bola parada, numa cobrança de falta, né? A bola viaja e aí existe um toque de mão dentro da área pelo Guilherme Romão. Esse toque foi marcado pênalti corretamente, inclusive, né? Cobrado e feito pelo time do Goianésia, 1-1. No intervalo, o Atlético com 1 a mais saiu no empate, né? Só que aí veio o segundo tempo e o Atlético com 1 a mais ainda teve a entrada do Danielzinho no lugar do Rony, né, que entrou para ainda mais botar pressão ofensiva no Goianésia. Aí não teve jeito. Aí começou a sair gol à torta e à direita. O Alejo Cruz fez um gol, né, um avanço que ele fez pela direita num passe do Emiliano Rodrigues, finalizou e fez o gol. Depois de um cruzamento, a bola fica pererecando na área e o Emiliano Rodrigues faz o seu gol também, né? Faz o terceiro gol do Atlético. Teve o 4º gol ainda numa bola parada, cabeçada do Alex, né? E por fim, o golaço do jogo, que foi um passe primoroso do Baralhas numa roubada de bola, saída errada do Goianésia. O Baralhas faz o passe para a direita, o Shailon humilha a zaga do Goianésia, né? E consegue fazer um golaço que deu números finais à partida, né? Mas vamos falar agora do jogo do Goiás. O Goiás foi a campo com essas escalações aqui, Goiatuba e Goiás, tá? As escalações de cada um. E o Goiás fez um primeiro tempo mais ou menos, né? Goiás que ele vem atuando bem nas partidas, conseguiu bons resultados nos últimos jogos, mas nas 2 últimas partidas conseguiu vitórias apertadas, né?
Só que nesse jogo ele enfrentou um Goiatuba que não havia perdido em casa desde o ano passado, na divisão de acesso. E o Goiatuba no começo, no primeiro tempo, não parecia aquele Goiatuba que joga em casa e vence os jogos. Era um Goiatuba muito tímido, não avançava ao campo ofensivo, não criava as jogadas e deixava o Goiás com a bola a maior parte do tempo. Só que o gol saiu de bola parada numa cobrança do Paulo Baia. Essa cobrança, o goleiro, eu não sei o que deu na cabeça do goleiro Rafael do Goiatuba, que ele quis ir para o meio da área para tentar tirar a bola, mas a cobrança foi no canto esquerdo dele, alta, encobrindo o goleiro. Gol do Paulo Baia, que vem numa excelente fase, no momento é o melhor jogador do Goiás, e fez o gol que deu números iniciais da partida. Só que o Goiás não fazia um grande jogo, tá? Criou algumas oportunidades, principalmente pelo lado direito, aproveitando aquele buraco deixado na lateral ali do Goiatuba, mas ao mesmo tempo não levava tantos riscos ao gol do time da casa. Segundo tempo veio e aí ficou bastante equilibrado o jogo. O Goiatuba se lançou mais ao ataque, tentou chegar mais à linha de fundo e até mesmo finalizações de fora, mas foi num contra-ataque que ele fez o seu gol, inclusive num golaço, né? Contra-ataque vindo lá do campo defensivo, 2 contra 2. O jogador do Goiatuba consegue um passe para o meio, o camisa 10 finta o zagueiro, se não me engano é o Ian Souto, e finaliza cruzado fazendo o gol do Goiatuba, que naquele momento era melhor na partida e merecia o empate. Só que pouco tempo depois, bola parada, lançamento na área, a bola bate na mão do jogador do Goiatuba dentro da área, pênalti cobrado também pelo Paulo Baia, e assim ele fez o seu segundo gol na partida e deu números finais, né, a esse jogo, onde o Goiás vence, mantém a primeira colocação, inclusive com méritos, tá? Só que aí temos umas questões a conversar, tá? Eu vou falar isso antes de comentar os outros dois resultados, tá? Porque é o seguinte, por que o campeonato ficou tão dividido entre as equipes da capital e o restante das outras equipes, né? Você olhar a tabela de classificação, inclusive vou deixar ela aqui pra você, você vai ver que Goiás, Vila e Atlético estão bastante distantes de Goiatuba, Anápolis, Goiânia, Goianésia. Então assim, é uma distância considerável, mas o que acontece? Será que realmente o nível que é tão baixo assim, das equipes de interior e tal? E eu falo pra vocês que de fato infelizmente essa é a realidade. No começo do Goianão havia um equilíbrio maior, porque os times da capital ainda estavam se encontrando em campo. Muitas peças vieram, né, nessas janelas de transferência. Goiás, Vila e Atlético mudaram bastante de 2023 para 2024. Enquanto isso, equipes do interior já vinham se preparando há mais tempo e estavam mais entrosadas. Então, entraram no campeonato mais quentes, mais inteiras, né, para começar o campeonato. E aí tivemos alguns resultados, né, mais surpreendentes, como a vitória da Aparecidense sobre o Atlético, que é de fato uma equipe que sempre postula, né, nas fases decisivas do campeonato, mas foi uma vitória surpreendente de fato. Tivemos a vitória do Anápolis em cima do Vila Nova, né, entre outros resultados, como até mesmo a vitória do Goiás em cima do Goiânia foi muito apertada, porque o Goiânia fez uma boa partida, isso nas primeiras rodadas. A partir do momento em que Goiás, Atlético e Vila se encaixaram melhor, aí infelizmente para os times do interior ficou muito complicado competir, porque o nível é muito diferenciado. Claro que isso pode mudar da água pro vinho na fase do mata-mata, onde as equipes dão tudo de si e aí podem surpreender, tá? Mas num campeonato de pontos corridos, qualidade técnica e número de jogadores para substituição faz toda a diferença. Atlético, Vila e Goiás têm um elenco muito mais recheado de peças com boa qualidade para poder substituir no decorrer das partidas. E aí muda de fato o patamar das partidas, dos jogos, e você vê isso na tabela de classificação. Além desses dois jogos, a gente ainda teve, né, as duas outras partidas que rolaram na tarde de domingo. O Anápolis não tomou conhecimento da Jataiense, e com 2 gols do Marcão, aquele Marcão, ex-Atlético, né? Também tivemos um golaço do Fábio e mais um gol de outra peça que eu não lembro o nome, mas vou colocar aqui pra vocês, tá? O Anápolis goleou por 4-0 a Jataiense, deixou a Jataiense fora da zona de classificação e assume a 4ª colocação no campeonato, né? E o outro jogo foi a Aparecidense, que venceu o Goiânia
fora de casa, jogando no Estádio Olímpico, o Goiânia não conseguiu fazer frente ao time de Aparecida e o Camaleão venceu por 1-0, também subindo aí algumas posições e alterando, né, ao final dessas partidas, os jogos que irão rolar na fase do mata-mata nas quartas de final. E os jogos são esses. Começando pelo Goiás, que recebe o Goiânia nos jogos de ida e volta. O Goiás inicia jogando fora de casa, no Olímpico, e decide o seu jogo na Serrinha. Também vamos ter o Vila jogando contra o Goianésia, inicia o jogo jogando fora de casa e finaliza, né, o jogo de volta no Oba. Aí temos o Atlético enfrentando o Goiatuba, primeiro jogo em Goiatuba, segundo jogo no Acioli, aqui em Goiânia. E a Aparecidense jogando contra o Anápolis. O primeiro jogo em Aparecida e o segundo jogo lá no Jonas Duarte, em Anápolis. E essa foi a minha análise dessas partidas e a análise do campeonato em si. Se você concorda, discorda, deixa aqui nos comentários, dá sua opinião sobre essa primeira fase. O que você achou dessa fase de mata-mata? Coloca aqui nos comentários que eu quero ler todos, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Clica no sininho e compartilha os vídeos com seus amigos. Dá aquele compartilhado lá no seu grupo de WhatsApp, grupo de futebol, a galera aí, compartilha esse vídeo, beleza? E considere se tornar membro do canal. A partir de R$ 1,99 você faz parte do Gather Futebol Clube, grupo onde você conversa com os comentaristas do YouTube, inclusive eu, os próprios membros do canal, e recebe conteúdos exclusivos e antecipados para você. Beleza, vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.